Olá, tudo bem? Eu sou o professor Emildo Coutinho e hoje nós vamos ver como funciona a forma interrogativa do inglês. Então, assim, nós temos que ter em mente que o inglês é uma língua que necessita de verbos auxiliares para perguntar e negar. Nas afirmativas, às vezes nós vemos o auxiliar, às vezes não. Mas o fato é que ele estando ou não nas afirmativas, nas interrogativas e negativas, nós precisamos de verbos auxiliares. Hoje nós veremos especificamente as interrogativas nesses tempos de verbos que eu anotei aqui. Então é o seguinte, isso faz parte da estrutura da língua. Nós temos assim que ter uma noção de como essa língua funciona estruturalmente para podermos produzir frase. E quando comparamos ao português, é extremamente simples. E hoje eu vou mostrar para vocês o quão simples é esse idioma. Então nós vamos ver esses auxiliares interrogativos no presente, no passado e no futuro simples, né? Presente simples, passado simples e futuro simples. Em relação ao futuro, eu vou dar ir um pouquinho além e falar sobre o futuro com to be going to, né? Mas aqui nós vamos pensar em simples. Presente simples, passado simples e futuro simples. Mas por que simples? Porque nós temos outros tempos de verbos relacionados especificamente ao passado e ao futuro, né? O presente pode ser o contínuo, que nós veremos numa outra oportunidade, ok? Então, nós também vamos ver aqui o condicional. O condicional, nós podemos pensá-lo como um tempo de verbo, mas também como uma condição, assim, de algo que pode acontecer ou não, dependendo de uma situação atrelada a isso que torna a situação uma condição. Pode ser que aconteça ou não, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E nós vamos entrar também nos modais. Os modais, eles não estão necessariamente ligados a tempos de verbo, mas também pode acontecer. Eles estão ligados a outros aspectos, por exemplo, aqui o can, ele está ligado à habilidade, né? Às vezes, na tradução, a gente pode traduzir o can como você saber fazer algo. Você pode fazer algo, você tem habilidade de fazer algo, né? E daí, se você pensar em tempo, ele vai ser presente, ok? Por isso que eu sinalizei aqui um pouquinho, né, com a chave, porque ele não é necessariamente um tempo de verbo, ok? O must, né, está ligado a uma obrigação, algo que tem que ser feito, e o should, que está ligado a conselho, né? A uma ideia de conselho, não necessariamente a tempos de verbo, ok? Quando pensamos em tempos de verbos, a gente pode assim ter noções, tipo de presente, até de condicional, enfim, nós precisamos perceber isso. Né, o que eu tenho sempre dito para vocês. Precisamos perceber aspectos linguísticos que estão ligados à estrutura e extrapola a questão assim que vai para o campo da percepção, né, de usar a língua como uma ferramenta, né? A gente tem visto em textos, em áudios, né? A língua como uma ferramenta de comunicação, né? Então, assim, os tempos de verbo estão aqui para nos ajudar a nos expressar de acordo com situações que não é questão, que não são questões de escolha, mas que tem que ser aquele tempo de verbo, ok? Aí o futuro com to be going to. Então nós vamos pensar uma frase bem simples, por exemplo, assim, study English, né? Study English. Então vamos pensar essa frase no presente. O auxiliar é do. Do you, né? Vamos colocar aqui o you, né? Do you
study English? Eu perguntei no presente. Você estuda inglês? Do you study English? No passado, é só substituir o auxiliar, pessoal. Did. Did you study English? Futuro, simples, né? Will. Will. Will you study English? Will you study English? Condicional, você estudaria inglês. Por que condição? Você estudaria inglês caso pudesse, né? Would. Would you study English? E daí eu posso complementar, né? If you have opportunity. Se você tivesse oportunidade, enfim, é o que eu disse. Os tempos estão aqui para nos auxiliar na fala, né? Na mensagem que queremos transmitir, né? Então, condicional é o would. Podemos pensar o would no português como, por exemplo, o futuro do pretérito, né? O futuro do passado, né? Eu faria, né? Enfim, ele também é um tempo de verbo no português, principalmente se pensarmos no futuro do pretérito. Uma hora falaremos mais sobre isso, né? Ou condicional, né? Modais. Vamos pensar no can. Can you study English? Você pode estudar inglês? Can you study English? Né? Must. Must you study English? Você deve, aqui tipo uma obrigação, né? Must you study English? Você deve, você tem que, poderíamos traduzir assim, você tem que estudar inglês? O should, né? Eu estou falando no plural, então no plural não, numa interrogativa, né? Should you study English? Should you study English? Você deveria estudar inglês, né? Então aqui é tipo assim, quando alguém dá um conselho para alguém, então é uma pergunta que tem uma ligação com o conselho, né? Que foi dado. Você deveria estudar inglês, né? Atrelado com algo que aconteceu, com situações da vida diária, né? Que porventura tenha acontecido. E já aqui no futuro com to be going to, eu vou fazer aqui no meio, né? É um futuro tipo assim, você vai estudar inglês, não é você estudará, né? Aqui o auxiliar é o to be, nós não vamos precisar desses auxiliares, porque a estrutura me diz que eu uso to be going to. Então seria assim, are you, né? Going to study English, né? Você vai estudar inglês? Are you going to study English? Lembrando que going to nós poderemos reduzir para gonna. Ok, gente? Aí nós perguntaríamos assim no dia a dia, o que chamamos de linguagem coloquial. Are you gonna study English? Are you gonna study English? Né? Are you gonna study English? Ao invés de going to, eu resumo para gonna. Né? E ficaria assim, are you gonna study English? Né? Mas se você observar, ou vocês observarem, aqui ó, sempre iniciamos com verbos auxiliares ou modais, né? Que são verbos auxiliares também. E aqui nós temos o to be nessa estrutura, iniciamos com ele. Sempre que tiver o to be, iniciamos com ele, porque além de significar ser e estar, ele também é um verbo auxiliar. Então, recapitulando, a estrutura do inglês é uma língua que precisamos de verbos auxiliares para negar e perguntar. Nós vimos hoje aqui perguntas, né, com tempos de verbos, e onde vão esses auxiliares com seus tempos específicos ou as suas ideias específicas, se pensarmos nos modais, né, que não necessariamente tempos de verbo, mas também pode ser, enfim, temos que observar essa língua e analisar dia a dia nos textos, na fala, nos áudios, né, como ela funciona. O fato é que os auxiliares estarão no início, né, das perguntas, ok? Por hoje é só, nos vemos na próxima.